Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos a mais uma review da segunda temporada de Star Trek, a série clássica. Hoje o episódio A Síndrome da Imunidade. E antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilha, juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte, ok? Toda semana vídeo de jornadas aqui no canal, agora também com uma playlist nova de Arquivo X, de X-Files. Se você gosta de X-Files, vai lá. Veja os nossos vídeos, temos um vídeo de introdução e mais o primeiro episódio piloto, ok? Quem sabe você gosta, quem sabe você dá seu like, deixe os comentários aqui embaixo para nos ajudar, ok? Novamente, lembrando que esse vídeo vai ter spoilers, então se você não assistiu o episódio, vai lá, assiste, se não, fica aqui por sua conta e risco, tudo bem? Brunão, qual que é a sinopse desse episódio? Bom, a Enterprise ela já está há um bom tempo, né, nas suas missões de patrulha e exploração, e o capitão ele está redigindo o diário de bordo, dizendo que ele está ansioso por uma licença em que ele possa ir para um planeta tranquilo, com mulheres lindas. E eles recebem uma comunicação e um sinal em que a Intrepid estava em patrulha em um sistema e de repente ela desapareceu. O Spock ele sente um impacto psicológico e emocional, dizendo que todos os vulcanos dentro da Intrepid estavam mortos. Que ele acha isso estranho, o McCoy também está presente na ponte e leva o Spock para a enfermaria. E aí a Uhura recebe uma comunicação da Frota Estelar dizendo para eles cancelar o curso da licença deles e investigar o que aconteceu com a Intrepid. É assim que começa a história. É isso aí. Bom, esse episódio, pra mim, ele foi muito melhor do que o episódio anterior que a gente falou. O episódio anterior, ele tentou ser emotivo, e eu acho que ele fracassou um pouco nisso. Ele fracassou um pouco nisso porque ele tentou dar pro Kirk muitas camadas psicológicas que eu acho que a gente comentou lá, que talvez o Shatner, não, embora ele seja um bom ator, ele não tivesse tão preparado assim para poder desenvolver. Nesse episódio, o contrário aconteceu. Deram muitas camadas emotivas, mas deram pro Nimoy e deram pro DeForest Kelley, que são dois atores extremamente superiores ao Shatner em quesito de atuação. Então eles entregaram o melhor, um episódio muito melhor do que o anterior, que é um episódio bastante pesado em termos de psicológico, um episódio bastante exaustivo. Inclusive, eu tenho que ver a listagem de tempo, mas eu acho que esse episódio, inclusive, ele é maior do que o episódio anterior. Ele parece, pelo menos, ter mais coisa do que o último que a gente comentou, que eu vou deixar o card aqui em cima. Mas eu gostei não só por isso, mas porque ele te entrega um- uma questão psicológica muito grande. Ele entrega, eu acho que o principal é que ele entrega, pra mim pelo menos, o que eu mais gosto de ver, que é a amizade entre o Spock e o McCoy. Para mim, tal qual eu já falei aqui no canal várias vezes, eu não, eu tenho uma visão de que o melhor amigo do Spock não é exatamente o Kirk, que o melhor amigo do Spock é o McCoy. Eu já disse isso aqui algumas vezes, é uma visão que eu reitero sempre, porque eles têm um tipo de relação que eu acho que o Spock não consegue ter com o Kirk. A relação do Spock com o Kirk, ela é muito fácil, ela é muito tranquila, ela é uma relação muito bem resolvida. Mas a gente sabe que algumas das melhores amizades não são tão bem resolvidas assim. Claro, você não vai desejar um problema para sua vida para ser seu amigo, mas as amizades em si, geralmente, elas são forjadas em dificuldade, não só Sim. nas coisas fáceis. E é por isso que eu considero que esses dois são alguns dos melhores amigos de toda a cronologia de jornadas. E esse episódio ele é bem resoluto sobre isso. E tem algumas coisas que eu gostei muito. Brunão, o que você achou do começo? O que você achou do contexto do episódio? Assim, a gente criticou a escolha de roteiro do episódio anterior ser uma nuvem de gás. Aqui a gente tem um buraco preto na tela, né? Eu gostei. É observação, sim, não é uma nuvem, né? A gente vai Não, chegar lá. então tá salvo. Finalmente, não é uma nuvem. Finalmente. Mas assim, você reparou que o Chekhov, o jovem alferes, ele tem a mania de falar frases redundantes? Porque nesse episódio ele falou duas vezes. A primeira foi: Capitão,
as estrelas sumiram, como se ele não tivesse visto que as estrelas tivessem sumido. E a segunda é a frase em que ele fala: Capitão, nós conseguimos atravessar. E aí o Kirk mesmo fala: Não, a gente já sabe disso. Né? Dá um corte no Chekhov. Mas assim, falando da história em si, o que a gente percebe é que eles estão lidando com um ser, uma entidade, que ela é imensamente grande. Ela tem 18 mil quilômetros de largura por 5 mil de comprimento. É extremamente grande, do tamanho de um planeta quase, cara. E conforme eles vão se aproximando para fazer a investigação, a tripulação começa a adoecer, a literalmente, como o McCoy vai dizer, a entrar em um processo de morrer. Eles estão morrendo aos poucos durante a missão inteira. E vai ter momentos em que o Kirk vai ser muito James Kirk, em que ele vai falar pro Spock assim: Poxa, eu preciso que você me dê respostas, você é o oficial de ciências. E ele fala isso de uma forma grosseira porque ele tá cansado. A gente sempre vê o Kirk descompensar quando ele tá cansado. Mas aqui ele descompensou 2, 3 vezes com o Spock. O Spock tem uma paciência, uma paciência tremenda. E assim, o Spock ele não demonstra o cansaço dele no episódio inteiro. Mas ele tá ficando. Ele é o primeiro a se quebrar. Porque assim, ele sentiu a morte dos 400 tripulantes vulcanos. E aí tem até um diálogo dele com o McCoy, em que ele critica os humanos quanto à seleção da empatia deles. Porque assim, para vocês é mais fácil sentir a morte de um do que a de milhões. E isso é muito verdade. Quando você vê uma notícia em que uma criancinha está sofrendo num hospital, você sente um impacto. Mas quando você vê uma notícia de uma guerra num país distante do seu, você nem liga. É disso que o Spock fala pro McCoy, que a nossa história poderia ser menos sangrenta se a gente tivesse uma empatia verdadeira sobre tudo que ela merecesse ser, né? E o McCoy ele não consegue responder essa questão, né? Então assim, vai ter diálogos aqui em que o McCoy e o Spock têm, que eles dão um brilho grande para essa relação dos dois e explica para mim por que no futuro o Spock vai escolher dar a mente dele pro McCoy e não pro Kirk. É isso aí. E, bom, a trama principal gira em torno deles presos junto com essa entidade alienígena que está sugando energia, e não só energia dos computadores e da nave, mas energia deles mesmos. E essa criatura está sugando energia porque aparentemente ela vai começar a se multiplicar. Ela é uma ameba gigante, e eu acho que a remasterização fez um trabalho bem bom com isso, porque é um Verdade. bicho muito bonito, realmente um trabalho. Eu não sei como era na versão clássica, eu sei que na remasterização ficou um bicho bem bonito, um bicho meio rosado, meio anêmona do mar, assim, sabe? Meio aqueles crustáceos ou aquelas criaturas do mar menos reconhecíveis, mais difíceis de se encontrar, mais abissais. Eu gostei, eu achei bem legal. Inclusive, eu tenho pra mim que os caras olharam pro episódio anterior e falaram: olha, tá feio, vamos dar uma arrumada na casa, porque Uma destoa caprichada. muito de uma nuvem de gás, sabe? De novo, não sei como era na versão original, também não procurei pra ver. O que a gente assistiu é o que tá no stream, pelo menos o que eu assisti é o que tá no streaming, que é a versão remasterizada, mas é realmente um bicho show de bola, muito bonito, ok? É, tirando isso, de novo, o que eu achei que ficou mais condizente com uma coisa bem legal de se ver é a relação, e que eu acho que é o principal desse episódio, inclusive, é a relação do Spock com o McCoy, que ocupa quase todo o episódio, essa amizade deles, e não só essa amizade, essa disputa deles para ver quem vai lá no bicho com a nave auxiliar, que eu achei muito Sim. legal. Eu achei isso muito bacana, porque dá um certo grau de humanização para eles, sabe? Eu não sei se vocês compreendem a lógica que eu tô tentando passar. É porque, por mais que a gente assista jornadas, a gente enxerga, principalmente a série clássica, muitas pessoas enxergam esses personagens como adultos que têm uma profissão formada e que são os melhores na área deles e que estão na melhor nave. Mas quando eles começam uma disputa para saber quem vai na Galileu lá tentar tocar o bicho, eles meio que viram cadetes de novo, sabe? Eles querem aprender.
Sabe? Eles querem aprender. E eu gosto disso, porque isso é uma das coisas que eu puxei muito pro Charlotte de Pandora. Porque eu acho que o Charlotte de Pandora pega um pouco disso, que eu tentei implantar essa mecânica nele, sabe? Que, beleza, ele é formado, ele tem lá o doutorado dele, enchendo biologia, mas se ele encontrar uma anêmona gigante que tá flutuando pelo espaço, ele vai fazer o possível para ele ser o colocado para poder ir lá tocar no bicho. Porque ele é um cientista. Eu acho que esses caras, eu acho que o Spock e o McCoy pensam da mesma forma. Mesmo que o Spock seja um pouco mais reservado, mesmo que ele não queira dar o braço a torcer, de que ele tá curioso, que ele fale que é uma sensação, que é simples dever. Não, ele quer saber. Eles estão no espaço para se aventurar. Eles estão vendo o desconhecido. E eu faria a mesma coisa, sabe? Porque se for para você ir numa nave espacial, pra você ficar trancado dentro da cabine, cara, pega um ônibus e vai visitar Risa. Não, É, tá no espaço é é para o se divertir. pioneirismo, né? É, Então, o primeiro a pôr a bota lá e pisar no lugar, né? Essa exatamente. primeira é descobrir. Me surpreende muito o McCoy ter feito isso, porque o McCoy geralmente é um reclamão. Ele é o cara que tá sempre Verdade. reclamando, que não quer, tipo, fazer as coisas, que acha que tudo vai dar em morte. Ele é muito mórbido, sabe? Tudo pra ele vai dar em morte, tudo eles vão morrer. Tipo, alguém sempre morreu, tipo, ele é sempre o primeiro pra ver se o pessoal morreu, porque ele é um médico, tipo. Então eu achei bem curioso ele ter se colocado pra poder ir lá, tipo, ele sai correndo, não, deixa que eu vou, tipo, eu achei bem bacana. Eu gostei muito desse episódio. O engraçado é o Spock, ele dá uma fechada nele assim. Eu sou mais competente. E não é um orgulho, assim, é que ele literalmente ele sabe que ele tem mais capacidade. Ele acredita nisso. Só que o Kirk, ele nessa cena, ele fala: rapazes, eu sou o capitão, eu vou definir. E assim, ele fala isso, embora ele fala num tom de brincadeira na frente dos dois, quando ele vai pro aposento dele, o Kirk, ele liga o diário pessoal dele, e ele fala o seguinte. Eu vou ter que escolher qual dos meus melhores amigos eu vou ter que mandar para morrer. E a gente viu isso em vários episódios de Star Trek, que a cadeira do capitão tem esse peso de às vezes mandar a pessoa numa missão para morte. A gente viu isso em Corte Marcial, a gente viu isso no Christopher Pike do episódio piloto A Jaula também, né? Mas quantas pessoas eu vou mandar para morte, o Pike fala. E aqui o Kirk ele fala isso de novo. E dói mais porque são pessoas que ele tem uma estima muito maior, porque são os seus amigos, né? Os seus únicos amigos que ele tem naquele momento mais próximo, naquela viagem de 5 anos. E assim, seria igual eu mandar você, vai lá, JC, você tá feliz pra ir? Beleza, mas eu vou com o coração na mão, porque tu não vai voltar, entendeu? E essa é a visão que eles têm. A pessoa que vai não volta. Quando o Scott fala na ponte que a energia dos escudos do Spock já exauriu e não tem como voltar, ele segura no peito, mas na cabeça dele eu aposto que ele sentiu, pô, matei meu melhor amigo. Que embora o Spock considere o McCoy mais confiante para algumas coisas, para o Kirk, é o Spock que é a confiança dele, é a pessoa com quem ele se abre de verdade, divide as dores dele. Então doeu pra ele pra caramba ali. Bom, outro ponto assim que eu quero mencionar é uma curiosidade, né? Esse episódio a gente falou aí de escolhas, né? De efeitos e tudo. Isso se deu, esse tipo de trabalho mais detalhista, porque esse é um episódio que a própria produção de Jornada chamava de The Bottle, ou a garrafa. É um episódio que se passa somente dentro da Enterprise e é um dos únicos episódios que não teve convidados especiais. A gente só tem o elenco principal e desses o George Takei nem está participando. Quem está no navegador é o Sr. Kyle, que a gente via mais na sala de transporte, né? Aqui ele tá no lugar do Sulo nesse episódio. E assim, funciona muito bem, porque o que você precisa é somente um efeito externo, né? Eles puderam pagar para fazer uma coisa mais detalhada com os efeitos da época dos anos 60, né? Para criar essa grande ameba gigante espacial, né? E tem um efeito, tem uma justificativa aqui que é um pouco falha na ciência,
Porque assim, um vírus ele não é um micróbio, muito menos uma bactéria como uma ameba, né? Ele tem uma estrutura totalmente diferente. Mas acho que o roteirista escreveu assim para que facilitasse a compreensão das pessoas quanto a um ser invasor que prejudica o corpo da galáxia ali. E aí tem também o diálogo do McCoy com o Kirk falando de que eles são os anticorpos que irão defender a galáxia, no caso, né? Isso daí gerou, não sei se todo mundo sabe disso, mas pouca gente comenta. Na época, quando eles deram o roteiro inicial, a NBC não gostou dessa ideia de anticorpo. Porque assim, NBC era chata, gente. NBC era chata em algumas coisas. Ah, você vai falar que a criação do universo está sendo prejudicada por uma entidade diferente. Isso pode levantar questionamentos religiosos. Então, tira essa ideia dos anticorpos. Eles tiraram o máximo e deixaram somente esse diálogo do McCoy com o Kirk. Tanto que isso é uma piada, porque o Kirk ainda fala anticorpos. Isso foi uma piada deles com a crítica de censura da NBC quanto a alguns temas que, na verdade, não tinha nada a ver, né? Eu acho que não impacta nada, né? Mas, assim, cena divertida foi após eles investigarem o elemento interior dentro desta criatura, eles tentando fugir dela. E, mais uma vez, o Kirk escolhe uma garrafa de antimatéria para explodir a criatura, né? Só que dessa vez, JC, o que você acha? Ele teve razão dessa vez de destruir? Eu falei no último, foi o que eu falei lá atrás, no começo, que existe uma dissonância muito grande entre esse bicho e o que tinha no outro. Esse daqui claramente foi feito para poder meio que avançar a história com relação à nuvem de fumaça. Porque aqui eles dão toda uma justificativa para eles terem que matar esse bicho e eu comprei. Eu comprei, inclusive, muito mais essa justificativa aqui do que a justificativa emocional do outro. Aqui eles deixam bem claro que esse bicho não tem nem consciência, que ele é uma massa flutuante de enzimas e que está se multiplicando e que consome energia. Eles deixam muito claro aqui que esse bicho não tem uma consciência igual a nossa, que ele provavelmente é uma entidade que não pensa, que é completamente alienígena e que vai começar a se multiplicar e que consome energia e que não existe outra opção nesse caso que não destruí-lo. Então aqui eu achei boa a explicação. Falei, olha, Porque eles não nesse erraram caso, no roteiro. eles não erraram. Nesse caso, eu entendi. Eu acho que nesse caso, o Kirk fez a coisa certa. Não tinha, eles deixaram bem claro mesmo aqui que não tinha como não matá-lo. Porque se eles deixassem ele ia acabar se multiplicando. Ele não estava voltando para casa. Ele não era uma lembrança do passado, do que fazia doer nele, não. Aquele é uma entidade sem um pensamento próprio, que está crescendo, que é uma ameba gigantesca e que está consumindo energia, que já matou uma nave inteira e que vai acabar matando todo mundo, sabe? Não, é um ataque que não tem uma justificativa. Ele é uma entidade, é um vírus, é uma doença que está crescendo. Então eu comprei a ideia, sabe? Eu comprei muito mais a ideia disso daqui do que eu comprei a ideia da nuvem de gás lá do último episódio, ok? Brunão, o que mais você tem a dizer sobre esse episódio? Cena engraçada do resgate do Spock. É a primeira vez que eu vejo o McCoy dar uma fechada engraçada e que não tem contra-argumento. Cala a boca, Spock, que a gente tá te resgatando. Eu morri de rir nessa cena. Achei que a piada foi bem feita, né, também, né? Mas assim, agora uma curiosidade de bastidor, gente. Isso me surpreendeu ao descobrir esse elemento. Mas assim, o estrelismo, ele é parte da carreira da cinematografia, né? Às vezes ele aparece, né, quando a gente não espera. Mas aqui ele não foi do William Shatner, somente. Aqui o estrelismo bateu em Leonard Nimoy, bateu em DeForest Kelley, em James Doohan, em Michelle Nichols, e isso rendeu uma conversa na sala do Gene Roddenberry, pedindo para eles, ó, galera, baixa a bola. Vocês recebem o roteiro, mas quem escreve e quem direciona é o John Meredith Lucas nesse episódio. Então, se ele falar para vocês gravar a cena de um jeito, vocês têm que obedecer.
E o John Meredith Lucas, ele falou pro Gene o seguinte, ó, tá difícil de trabalhar com eles, porque quando eu falo para eles gravar de um jeito, eles me questionam. Eles falam, não, o Kirk não fala assim, não, o Spock não fala assim, não, o Scott não é desse jeito, a Uhura não é desse jeito. E aí você imagina, pô, o diretor do episódio reclamou com o criador da série que o elenco principal não estava querendo seguir a direção. E assim, eu entendo que na hierarquia de qualquer trabalho, às vezes você quer imprimir a sua opção, a sua opinião, o seu modo de enxergar a obra. Isso é normal, a gente vê isso hoje em Star Trek, muito até exagerado, né, eu diria. Mas isso na série clássica me impressionou. E assim, foi uma puxada de orelha, até porque eles estavam no risco do cancelamento. Esse episódio, o Meredith Lucas fez um milagre, que foi um dos primeiros, assim, um dos poucos que não bateu o orçamento, porque justamente ele é um episódio fechadinho. Na verdade, ele economizou muito dinheiro e tempo para eles. Mas ele deu essa puxada de orelha no elenco. Porque assim, conforme você vai crescendo durante uma história com um personagem, você tem certa liberdade com falas, com postura, mas se você define, se você é o diretor de uma história e define que vai ser de uma forma e o ator não obedece, e aí, o que é mais interessante, o Dini falou pra eles o seguinte, ó, se vocês não continuar assim, a gente troca. Já pensou, cara? A galera subiu o estrelismo tanto, ganharam Emmys, né, tudo, a ponto deles precisar ouvir uma dessas. Eu me surpreendi com isso, mas foi o que aconteceu. E eu não me surpreendo muito, mas eu também não vou comprar só um lado da briga. Não, não, Eu não vou lógico. comprar só um lado da briga. Eu entendo, assim, eu entendo que esse tipo de atitude ele venha do chat, né? Porque do chat a gente já viu bastante coisa. É o Mas jeito dos dele. outros, eu imagino que a gente, como conhecedor, conhece a história de um lado, mas a gente não sabe muito a história do outro. A gente, por exemplo, não sabe como era o John Meredith Lucas. É pouco, né, disso. É pouco. É pouco registro, sabe? A gente não sabe. Porque assim, galera, vamos lá. Cada, cada diretor, principalmente aqueles que vão ficar pouco num projeto, tenta imprimir a sua visão de mundo para ele ficar marcado no projeto. Uma coisa que é muito interessante para a gente observar isso, não tem nada a ver com jornadas, porém é um grande ponto para a gente observar. Existe uma franquia de filmes found footage que eu gosto muito, que chama VHS. É uma franquia de filmes de terror que não são para qualquer um, são filmes bem pesados, não são pro Brunão, porque o Brunão ia parar no hospital tomando soro se ele assistisse. Mas o diferencial da franquia VHS é que são filmes antológicos com uma história de fundo e que cada antologia é dividida por um diretor. É feita por uma equipe, é feita por um diretor diferente. E aí, você vendo isso, você observa o como, quando alguns diretores vão fazer um trabalho, e esse trabalho é único, eles tendem a querer imprimir a imagem deles naquele projeto. O John Meredith Lucas já estava em jornada há vários episódios. Inclusive, eu acho que ele foi o diretor que mais gravou episódio em jornadas. Se eu não me engano, o Sim. MDB menciona isso. É só ir lá dar uma olhadinha. Então, eu entendo que na cabeça dele, talvez ele quisesse ficar marcado, porque esse era o último episódio dele. Então, a gente não É. pode simplesmente dizer que os atores estavam errados, ele certo, sendo que a gente não sabe a versão deles do que aconteceu aqui. É muito provável e bastante. Na verdade, é bastante provável que talvez o John Meredith Lucas não fosse o cara mais fácil de se trabalhar, principalmente num projeto que ele está deixando e que ele quer imprimir a marca dele. Então, assim, vou buscar saber um pouco mais sobre isso, mas eu também não acho que cinco pessoas discutindo com uma só sejam culpa das cinco. Verdade. Tirando exceções que as coisas saem do controle e, e são coisas bem específicas, mas eu não acho que no set de filmagem, cinco pessoas discutindo com uma só, a culpa vai ser só das cinco.
Principalmente se a gente observar o histórico de alguns desses atores. A Nichelle Nichols não tinha o histórico de ser tão estrelinha assim. E, de novo, isso fica mais por conta do Shatner. O Shatner, sim, eu acredito fielmente que ele brigaria com o John Meredith Lucas. Lembrando que o Shatner uma vez quis lutar com o Tigre no set de filmagem. Então dele a gente não espera nada. É, mas do Nimoy, do Forrest, Do For the do Force Durran, Kelly, né? exatamente. Eles- Mas também não posso Engraçado dizer isso, que, né? mas também não posso dizer que o diretor estava errado, porque, afinal de contas, né? Enfim, faz 50 anos o negócio. Então, qualquer história de bastidor mais profundo se perdeu. O que não se perdeu de história de bastidor é que numa das cenas de turbulência da nave, enquanto eles faziam takes para cenas, mostra que o DeForest Kelly, quando foi segurar a atriz, quando foi segurar. Ai, nossa, mas eu gasguei feio agora. Esqueci do nome da atriz da Mary Chapel. Da Chapel, mano, a Marjorie Barrett. Marjorie Barrett. É porque eu tava pensando na outra. Que na cena em que tem a turbulência da nave, em que o DeForest Kelly foi segurar a Marjorie Barrett e que foram tirar frames dessa cena, um dos frames mostra que o tarado segurou nos peitos dela e isso saiu na filmagem para todo mundo ver. Tanto que aparentemente depois teve que ter uma edição, porque isso Rapaz. ficou meio esquisito. Então, assim, jornadas tem certas coisas que Jornada não abandona, né? Principalmente naquela época. Está na segunda temporada, os caras continuavam fazendo gracinha. Mas enfim, Brunão, considerações finais sobre o episódio? Cara, é um episódio que fez eu ver um pouco mais de como é que o McCoy ele valoriza o Spock, apesar dele ser um antagonista para ele às vezes, né? Ele tem um respeito e uma admiração por ele que ele nunca diz. Por isso que ele falou só quando ele entrou na Galileu 7. Quando ele entrou é que ele falou boa sorte, Spock. Ele não fala na frente dele. Eu acho essa relação dos dois uma coisa que ficou muito clara lá no episódio Pão e Circo, né? Quando os dois estão na cela. E aí o McCoy ele fala da solidão do Spock, né? De ver ele ser metade humano e metade vulcano, e ele ter não ser filho de um mundo, mas ser um filho do espaço, porque ninguém aceita ele inteiro, né? Então eu acho que esse episódio ele mostrou uma faceta interessante dos dois, sim, né? E assim, a piada final, pô, o final do episódio ele é um link do começo, né? O começo do episódio ele faz o Kirk falando no diário de bordo, que ele quer um descanso num planeta tranquilo com mulheres bonitas. E o final do episódio é a mesma frase, só que dessa vez aparece uma ordenança, né? Bem Tem bonitona na coisas que frente Jornadas dele. não abandona, né? Não abandona, Tem não coisas que Jornadas abandona. não abandona, cara. E aí o Kirk dá uma olhada Inacreditável. assim pra ordenança, o McCoy e o Spock ficam dando risada no fundo, né? E assim acaba o episódio. É, tirando esses detalhes, né, essa coisa datada, né? Era o estilo daquela época, né? Alguns valores que hoje já são diferentes quanto à filmagem de uma série, de um filme, né? Mas para mim foi um episódio divertido, né? Foi bom. Inesperado. Pô, o vilão é uma meba gigante, cara. Isso é Top, né? ficção científica, cara. Isso é ficção científica. Gostei, gostei. Sensacional. Vou dar 9. Ó, Vou dar 9, vou dar 9. dou Gostei 9 muito também. mais, gostei muito mais do que o episódio anterior. Ele é infinitamente melhor do que o último episódio, do Kirk Boladão, querendo resolver vingança do passado. Não, esse episódio foi muito superior. Foi muito superior mesmo. Eu vou dar 9 porque daquele lance, né? Jornadas tem certas coisas que ela não abandonava, sabe? É o Kirk taradão e aquelas coisas de gravação que. Eles sei que a gente nem dá nota para coisas de gravação, sabe? Mas é aquelas loucuras de gravação que a gente sempre. A gente pensa que a gente não vai ver mais e acontece de novo. E aí os caras brigam por estrelismo. Tem take na gravação final do McCoy segurando a ordenança Range pelos. Nossa, a ordenança Range, cara, ele foi longe. Porra, Marshall ordenança Barrett. Range. Mano, a ordenança. É porque assim, a ordenança Range ficou bem marcada por esse tipo de coisa, né? Então, Tadinha, quando. Tadinha. verdade. Quando era dela, né? Mas é isso. Brunão, quer se despedir dos nossos amigos? Galera, quem chegou até aqui nessa jornada, muito obrigado por sempre estarem conosco.
E se você não lembrou de dar o joinha, por favor, aperta o botão do joinha. E a gente ficaria muito feliz com a participação de vocês, deixando a opinião de vocês deste vídeo, deste episódio, ou qualquer sugestão de vídeo e conteúdo que vocês desejem também. A gente sempre vai estar buscando responder cada comentário de vocês. Meu muito obrigado e eu desejo a todos vida longa e próspera. É isso aí, pessoal. Curta, comenta, compartilha. Semana que vem tem mais, ok? Vejam todas as nossas outras playlists aqui no canal que vocês vão gostar. Meu muito obrigado e até mais.